Algo estranho está acontecendo sob as ruas de Nova York, de acordo com os relatos e bem ao estilo das tartarugas ninja. A polícia de Nova York afirma que algo estranho está acontecendo nos esgotos, já que têm ocorrido fenômenos de exploradores urbanos, por assim dizer, em que eles vão e procuram supostos túneis secretos sob a infraestrutura subterrânea cidade de Nova York. A polícia afirma que está investigando uma série de incidentes incomuns relacionados a pessoas que entram nos esgotos durante a noite por meio de bueiros. Segundo tem sido divulgado em várias redes, eles descem com roupas especiais, lanternas, botas, capas de chuva, capacetes e equipamentos especializados, entrando no sistema subterrâneo. Os indivíduos permanecem durante horas debaixo da terra antes de reaparecerem em diferentes pontos da cidade, o que despertou curiosidade, mas também preocupação sobre o que essas pessoas estão fazendo. As autoridades confirmaram que, atualmente, não existe nenhuma ameaça que os serviços de inteligência tenham relatado ou detectado até o momento. Existe uma hipótese de que talvez se trate de algum tipo de grupo de exploradores urbanos que tem se tornado populares, mas normalmente os exploradores atuam em prédios ou lugares abandonados. Porém, desta vez, ao que parece, isso está acontecendo nos labirintos o que está lá embaixo de Nova York, que são, na verdade, várias camadas de estruturas antigas que já não têm mais utilidade. Mas que bom, por lá pode haver simplesmente coisas interessantes para observar. Ao que parece é isso ou algo mais, não é? Mas parece muito profissional como eles usam esses trajes para descer para os esgotos. Também há teorias de que buscam objetos históricos ou sejam caçadores de relíquias urbanas, o que pode fazer parte dessa busca, pois realmente parecem muito. Quer dizer, dá para ver que eles investem tempo e dinheiro nos trajes e tudo isso. Então vai saber, né? O que será que eles estão explorando ali? Mas realmente tem viralizado que algo estranho está acontecendo nessa região dos Estados Unidos. Então, fiquem atentos a isso e vamos atualizando vocês. Outro assunto que me chama a atenção é o que está acontecendo no Irã. Confiram as várias coisas acontecendo por lá. Ontem à noite já mencionávamos relatos de apagões. Mas agora o Irã se prepara para um mega apagão e já houve vários grandes apagões desde meados de junho do ano passado. Mas agora a situação está se agravando. Há cortes diários, pelo menos 2 horas por dia, mas há áreas em que ficam 2 dias inteiros sem energia elétrica. A rede elétrica estaria sob pressão devido à infraestrutura envelhecida e à falta de investimento. A demanda também aumenta muito por causa do clima. Os sistemas de refrigeração estão fazendo o consumo disparar cada vez mais. Já em 2024, 2025 foi um dos problemas mais, digamos, recorrentes lá no Irã. No verão de 2024 foi registrado um déficit de até 14 mil megawatts. Os cortes em residências, fábricas, serviços básicos, especialmente na capital, é onde esse problema está mais presente. As consequências são economicamente um problema ainda maior. A crise que enfrentam, além da guerra que ainda está ativa, não totalmente, mas ainda está ativa, né? Há várias questões também que me chamam a atenção com o que está acontecendo no Irã, com o que está acontecendo, vários adversários envolvidos no que está acontecendo lá no Oriente Médio e em toda essa região. Mas quero que vejam uma imagem que me chamou a atenção nos últimos dias, que é uma imagem que o Nexta mostrou, uma imagem de satélite, na qual afirmam que nessa região estaria acontecendo em todos esses pontos que aparecem aí e em outras imagens também, né? Mas enfim, vamos dar um exemplo. Tem relatado que o Irã restaurou 2/3 das bases de mísseis subterrâneas atingidas pelos Estados Unidos. A inteligência dos Estados Unidos já disse isso, já foram feitas várias análises sobre esse tema e estou trazendo esse assunto de novo agora porque continuam aparecendo comentários a respeito do próprio Marco Rubio, o secretário de Estado, o que chama a atenção porque ele está mentindo diante do Congresso dos Estados Unidos sobre um assunto que pode lhe trazer problemas legais bastante sérios. Vejam, vamos assistir a este momento em que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, dizia o seguinte: no Irã, ontem em seu depoimento no Senado, você disse ao senador Booker que a guerra no Irã acabou. Isso é novidade para mim. Também é novidade para o meu. Vejam, eleitores e fuzileiros navais. No depoimento, você afirmou ao senador Booker que a guerra no Irã acabou.
em que Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, disse o seguinte: Ele disse: Ontem você disse que a guerra tinha acabado. Acho estranho, porque os fuzileiros navais ainda estão no Irã. Evidentemente, ele começa a questionar uma série de coisas, por exemplo, o que a inteligência disse de que, evidentemente, as operações continuam. Além disso, hoje mesmo, algo ainda mais claro, não é que estejam atacando o Kuwait, mas sim uma base dos Estados Unidos de novo. Que o estreito siga muito fechado e os preços do petróleo permaneçam altíssimos. Não, perguntem direto. Quem venceu a guerra? Não. Ele diz: Você disse que a guerra acabou, então quem ganhou? E então ele diz: Marco Rubio, nós definimos a vitória como destruir a base industrial de defesa, reduzir significativamente os lançadores de mísseis, reduzir significativamente sua reserva de drones. Conseguimos tudo isso. Eu considero uma vitória. E Jacobs diz a ele: A congressista, bem, isso não é o que a inteligência dos Estados Unidos diz. Ruim, então evidentemente, bem, é bom. É um assunto em que agora já não importam os dados, não importa a informação, nem mesmo a deles próprios. Ao mesmo tempo, também gera controvérsia no próximo assunto. Vejam, vamos ver se conseguimos colocar essa imagem. Nessa imagem, perguntam a ele sobre a Groenlândia. Ouçam isso. O Reino Unido sofreu mais per capita. Ok, entendi. Imagino que saibam que a Groenlândia faz parte da Dinamarca. Não. Bom, aí dá para ouvir bem baixinho, mas ele diz: Vamos ver, e você está. Espero que você esteja informado de que a Groenlândia pertence à Dinamarca, e o secretário de Estado responde para ele. Ele diz: Por enquanto. Por enquanto ele diz: Por agora. É isso ou... Bem, uma coisa é ele dizer isso quando está por aí brincando, né? O presidente dos Estados Unidos ou quem você quiser, mas é uma coisa diferente. É que ele diga. Nessas audiências, o secretário de Estado, que é o encarregado e responsável pelo tema das relações exteriores dos Estados Unidos com o mundo, não é verdade? Um tema muito delicado e que, bem, são coisas que acontecem por aí. O pessoal da OTAN também está anotando isso e os europeus dizendo: olha, eles continuam insistindo em querer invadir agora seus próprios parceiros, não é? Ou pelo menos, a intenção está aí, não é? Um tema evidentemente também bem pesado, né? Enquanto isso, segundo funcionários ocidentais, estariam relatando dados divulgados pela OEA nos quais afirmam, neste momento, o risco nuclear com o Irã agora é maior do que os níveis anteriores à guerra. E é justamente isso que estão questionando Marco Rubio. Dizem para ele: olha, você não tem o urânio, quem tem são os iranianos. Eles têm os lançadores de mísseis. Já se sabe que, segundo a inteligência, eles já estão voltando a fabricar drones e voltando a fabricar mísseis balísticos. E agora ele diz: agora sim eles têm um motivo para querer ter armas nucleares. Antes talvez eles não tinham esse motivo porque não tinham sido atacados, mas agora com esse ataque, eles vão justificar e dizer: olha, não queremos que nos ataquem. Temos que ter armas de dissuasão, não é? Então, vemos que os Estados Unidos estão sendo muito criticados internamente pelo movimento que foi feito. Em documentos. Documentos restritos da OEA, como pôde observar a Bloomberg, afirmam que as grandes reservas de urânio do Irã já estão praticamente aptas para armas nucleares. Pelo menos para construir 10 armas nucleares. O que eles estão dizendo aí? Que, de acordo com esse relatório que o pessoal da Bloomberg conseguiu, a capacidade seria maior do que se pensava, né? Porque diziam que era 60%. Talvez seja mais de 60%. 440,9 quilos. 440,9 quilos seria de urânio altamente enriquecido. Sim, impressionante, não é verdade? E em um ponto em que não há segurança. Então, quando as coisas vão se acalmar, e deixa tudo isso, e de quem realmente venceu, porque enquanto o Estreito de Hormuz continuar fechado, enquanto as capacidades militares iranianas não estiverem realmente destruídas, o que aparentemente destruíram foi a parte naval, certo?
mas a parte naval era quase decorativa, ou um enfeite. Sabia-se que essa parte do Irã era muito fraca, não estava reforçada como outras partes que estão reforçadas. Bem, no caso, são as lanchas armadas, dessas eles têm um monte. Por quê? Porque eles colocam minas e bloqueiam o Estreito de Hormuz. Não tem capacidade de atacar os Estados Unidos na costa nem com navios. Eles têm alguns submarinos, mas fora isso, a capacidade é muito limitada. A maior capacidade é interna e está na região, não em conseguir pressionar o mundo através dos países do Golfo, certo? Há pouco vimos como o preço do petróleo já estava disparando e, se continuar acima dos $100, já indo para os $101, está indo devagar, mas o preço do petróleo está subindo neste momento. Olha, a Organização Mundial da Saúde divulgou um dado impressionante sobre a questão do Ebola. O chefe da OMS alerta que muitos dos contatos com pacientes de Ebola nem sequer estão sendo rastreados. É desse jeito mesmo. Só conseguiram rastrear 45% dos contatos. Todos os outros, a maioria deles, nem se sabe onde estão, nem por onde andam e com quem estão circulando. Ou seja, se estiverem doentes, estão por aí espalhando o problema. O atual surto na República Democrática do Congo, ao contrário de outros surtos, foi, digamos, rastreado de uma forma bastante deficiente, para dizer o mínimo. O rastreamento de contatos na República Democrática do Congo está sendo mal gerenciado. Afirmam que esse comentário feito pelo chefe da OMS também era necessário ser entendido e dito, porque não se entendia qual era o problema, por que continua se espalhando, por que não conseguiram limitar. Sim, ou seja, esse é o tema. E há regiões como uma localidade chamada Bunia, na província oriental de Ituri, que lá só há 344 casos confirmados e 60 mortos só nessa província. Estamos falando que os suspeitos já são um monte, ou seja, um pouco mais de 1.000. Os suspeitos de falecidos, óbitos, já passam de 200 desde a semana passada. Então, bom, o problema continua aí, não foi possível parar. Acreditam, embora não confirmado, que o surto começou em janeiro, certo? Ou seja, realmente foi um pouco antes até perceberem que não era malária, mas sim que era um surto desse problema, não é? Olha, tem outros assuntos importantes também. Confiram o que disse hoje o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Vocês colocam. O mais forte são os Estados Unidos e os representantes que eles apresentam. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, afirma que estaria pronto para conversar diretamente com Putin para pôr fim à guerra. Ele diz: "Estou pronto para negociações diretas com Putin para acabar com esta guerra, em vez de esperar até que todos os conflitos do mundo sejam resolvidos, e só então chegue a vez da Ucrânia. Não como quem diz, daqui até chegar a nossa vez vai demorar muito. Vamos conversar de uma vez." Olhem, e Zelensky também diz isso, porque, ultimamente, Marco Rubio tem criticado os ucranianos, dizendo que ele está esperando que negociem. E fica insinuando que quem não quer negociar é a Ucrânia. Por isso a Ucrânia responde dizendo que vamos conversar, onde vamos nos reunir, que seja um lugar neutro, certo? Para poder falar diretamente com Vladimir Putin. Mas enquanto isso, enquanto se fala de uma possível reunião, também está sendo observado um dos ataques mais intensos da Ucrânia agora, porque foi escalando. Vejam, aconteceu agora um ataque com 350 drones contra Moscou, São Petersburgo e outras regiões russas. Hoje houve um avanço importante da Ucrânia porque ocorre um fórum econômico russo e eles querem fazer pressão nesse contexto. Eles querem pressionar o regime de Vladimir Putin e mostram algumas explosões impressionantes. Isso, por exemplo, foi em São Petersburgo. Essa é a explosão, sim, de acordo com o que foi relatado. Começou o discurso de abertura do Fórum Econômico em São Petersburgo e também tem ocorrido explosões em diferentes pontos da Rússia. Aqui está outro dos momentos.
Isso também é em São Petersburgo, certo? Aqui está outra imagem. Não. Bom, tem sido intenso. Instalações petrolíferas em São Petersburgo foram incendiadas, onde há capacidade de produzir ou extrair petróleo de aproximadamente 12 milhões de barris por ano. 12,5 milhões de barris por ano, de acordo com a capacidade dessa região. Então esse movimento também é importante. Outro assunto que também me chama a atenção é o destaque que deram, digamos, a Marco Rubio. Uma crítica dura ao que está acontecendo com Donald Trump, a sua saúde e a sua capacidade de governar. Vejam este momento. Não sei se vocês se lembram. É quando Donald Trump está quase dormindo em plena reunião com parte do seu gabinete. Ali está o secretário de Estado. Ouçam e vejam isso. O que os agricultores americanos produzem precisa ter chance justa de ser vendido globalmente. Sempre foi assim. Sobre reformas na ajuda externa. Esse dinheiro pertence ao contribuinte, não a nós. Ali ele está completamente dormindo e confiram o que esse congressista diz, que está questionando, né? Este congressista se chama Liu. Diz o seguinte: Se o presidente Trump adormeceu, isso é falso. ele pergunta: você já esteve em reunião onde o presidente Trump dormiu? Ele responde que não, que isso é falso, nunca aconteceu, pelo contrário. Nunca dorme, ele se levanta às 2, 3 da manhã e ele quer dormir, supostamente reclamando. E ele diz: vou te mostrar outro vídeo. E fala que tem vários vídeos em que mostra como Donald Trump adormece nas reuniões. Sim, ou seja, pode ser que ele não durma à noite. Quem sabe, mas que ele cochila, e isso já foi visto amplamente. Bom, por enquanto, é só. Neste ano, já foram contabilizadas 13 ocasiões em que Donald Trump adormeceu em alguma de suas reuniões. E bom, isso preocupa por causa da questão da saúde, que já está sendo questionada. E obviamente isso levanta ainda mais questionamentos por causa da idade. E tudo mais, né? Então, no fim das contas, essas imagens não ajudam em nada a essa situação. Na verdade, em algumas ocasiões dá para ver como Marco Rubio toca no braço dele meio que para acordá-lo, né? Que está dizendo: não, esse Trump aqui, não sei o quê. Toca na mão dele para levantar o outro que só reage. Sim, estou acordado. A questão é que, bom, uma coisa é que você quer defender seu chefe, né? Nesse caso, Marco Rubio Trump, entendo. Então, é o chefe dele. Não significa que ele de repente pega no sono. Ainda não. Por enquanto, tudo certo. A parte que não é possível, e é isso que esse congressista questiona, é que você não pode mentir em uma audiência do Congresso, porque aí já é um assunto totalmente ilegal para a lei dos Estados Unidos. Então, nesse caso, talvez, não sei, não responder, né? Não dizer nada, qualquer coisa, mas contar uma mentira, aí, evidentemente, Marco Rubio se mete em problemas, né? E ele diz que não é, que Trump não dorme. Bom, aí está a questão, né? Enquanto isso, vejam o que aconteceu na China. Confiram isso. Segundo relatos, isso foi na China, né? Um enorme incêndio. Um incêndio de proporções realmente grandes, né? Segundo relatos, isso ocorreu na província de Yuanzhou. Pelo que se sabe, foi uma explosão massiva em uma área, uma usina de reciclagem de sucata na província de Yuanzhou, na China. Pelo que se sabe, quebrou janelas e provocou o desabamento de partes de um telhado antigo. Em uma fábrica que ficava ao lado, sabemos que os efeitos não foram apenas na usina, mas também ao redor, pois causou alguns impactos bastante fortes. Vamos lá, quantos desses acontecimentos ultimamente? Muito movimento nisso. Vamos a outros temas importantes. Pois continuam aparecendo imagens, desta vez também na Rússia,
mas não em São Petersburgo, e sim em Tula. Segundo o que foi reportado, uma fábrica de armas teria explodido nesse local. 2 pessoas teriam perdido a vida. Pelo que se sabe até o momento, as operações para extinguir os incêndios estão ativas neste exato momento, mas em alguns momentos precisaram ser suspensas, ou seja, estavam apagando aquela fábrica de armas e de repente começaram a ouvir tiros. Era como se as armas disparassem sozinhas. Não sei. Aí diz que as operações de combate ao incêndio eram interrompidas por momentos devido a detonações repetidas dentro das instalações em chamas. Ou seja, houve explosões, mas a causa ainda é desconhecida. Não se sabe se foi ataque da Ucrânia ou outro motivo. Não, e isso também. Bom, aí é preciso ficar atento a isso, mas é assim que está, não é? O assunto tem estado bem ativo. Aliás, hoje aparece esse Budanov. Vocês se lembram dele? Ele por muitos anos, foi o responsável pela inteligência da Ucrânia. Sim, agora ele é o chefe de gabinete ali do Zelensky, né? Kirill Budanov, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, afirma que a sociedade russa não estava preparada, moralmente preparada para receber um ataque com mísseis e drones. Ele afirma que ficaram chocados, não estão preparados e se recusam a aceitar. Eles achavam que isso nunca aconteceria. Bem, ou se sentiam Putin úteis, fazia parecer que jamais alguém conseguiria sequer se aproximar da Rússia. E ver essas explosões deixou a sociedade russa muito abalada. Pelo menos é isso que diz Kirill Budanov, que é chefe de inteligência da Ucrânia e agora, como eu disse, chefe de gabinete também, certo? Braço direito também. Bem, é evidentemente interessante. Vamos para outros assuntos importantes. Olhem, dentro do que, bem, não sei, do que começa a chamar cada vez mais a atenção. É como nos países próximos à Rússia, entre a Rússia e a Europa, por assim dizer, nos países bálticos, países que estão perto da Ucrânia, como a própria Polônia, estão começando a se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos. O vice-primeiro-ministro da Polônia e ministro da Defesa, Władysław Kisziniak, teria anunciado hoje que Varsóvia está propondo formalmente, a partir de agora, que seja instalada uma nova base militar americana de caráter permanente no país europeu. Segundo o vice-primeiro-ministro, a proposta oficial já está pronta. Isso foi transmitido diretamente ao secretário de Defesa, Pete Hegseth. Essa proposta ou busca criar uma nova base militar americana permanente na Polônia. Movimentos interessantes, embora um pouco repentinos. Os Estados Unidos, especialmente Trump, podem parecer próximos de Putin, mas isso parece ser apenas estratégico. Porque na realidade dos fatos, você vai vendo como os movimentos vão acontecendo. Como, por exemplo, tirar soldados da Alemanha, mas colocá-los na Polônia, que fica a muitos quilômetros mais perto da Rússia, não é mesmo? Então, são detalhes, mas que chamam a atenção sobre como estão se posicionando para alguma coisa, não é? Para quê? Quem sabe? E muitas vezes não são coisas que o Trump decide, mas sim coisas que os militares dizem para ele. Olha, tem que mover isso, tem que fazer aquilo, e eles começam a fazer. Principalmente pensando que a Europa estava e ainda está mais ou menos adormecida em relação à preparação militar, não é? E agora que vem isso muito de perto, estão meio que correndo atrás do prejuízo. E os Estados Unidos dizem, bom, eu deixo isso para trás, né? Agora, daqui em diante, façam isso sozinhos, pois ainda há países que, como a Espanha especificamente, que não quer aumentar esse investimento que vem sendo solicitado há anos, né? Ou seja, pelo menos igualar o percentual de investimento que outros países fazem, não é? Outra imagem que também aparece dessa vez lá na Rússia, outro ataque com drones em áreas, vamos dizer, energéticas, né? Dessa vez, de acordo com o que relatam as defesas aéreas. Na Rússia não conseguiram parar esses drones. Aí vai outro, olha, aí passa outro drone, é uma pessoa atirando com uma arma, mas não, assim fica difícil, né? Quer dizer, como você vai derrubar um drone assim? Digo, não é impossível, mas realmente é difícil com uma arma dessas, não vai ser fácil acertar. Olhem, deixa eu colocar a imagem de novo. É nesse momento. Aí está a pessoa lá no fundo atirando, bom, é assim que as coisas estão.
Nesse assunto, vamos para outros temas, pessoal. Deixem o like, compartilhem, nos deem uma força. Agora vamos a outros assuntos importantes. Como está Cedilcia, o pai de Nova, como você tem estado? Muito obrigado por esse like número 1000, é isso aí, saudações. Muito bom, Miguel, como você tem estado? Toda a comunidade que está chegando. Obrigado por compartilhar, Hector. Como você tem estado, Hector? Um grande abraço. Estamos assistindo pelo computador, ótimo. Continue trabalhando e seguimos informando vocês. Agora, outro detalhe importante. Vejam só, foram ativados alertas sísmicos em 2 estados dos Estados Unidos. Alertas sísmicos porque houve movimentos. Já comentamos há um tempo o que está acontecendo lá na Nova Zelândia, que agora mesmo estão com um alerta por um possível grande terremoto. Não, isso é o que dizem os cientistas da Universidade de Auckland. Mas agora vamos para a Califórnia, uma região que vocês sabem está sempre ativa, né, essa região. Vamos ver, aí estamos, desculpa, aí vemos isso, aí está, sim, essa região, por exemplo, sim, bom, desculpa, essa região não. Esse é o Peru, que por sinal também teve um terremoto, né? Teve um terremoto no Peru de magnitude 5. Não, aqui estamos falando que em direção à Califórnia estão reportando terremotos que são muito superficiais. De acordo com o que estão reportando, há 2 estados em alerta, que são Califórnia e Oregon. Segundo isso, ativam ou já ativaram os sinais de alerta de emergência na região. Os primeiros alertas vêm do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que detectou um terremoto no Oceano Pacífico de magnitude 5,7. Esse sismo estaria dentro, digamos, das zonas de redes de falhas que existem entre Califórnia e Oregon, com várias comunidades costeiras. Por exemplo, Eureka, Califórnia, Reedsport, Oregon, a cerca de 380 quilômetros ao norte. Foram sentidos alguns tremores. Na verdade, estamos falando de áreas próximas à costa, entre o norte da Califórnia, como podemos ver, e o sul do Oregon, certo? De acordo com o que se sabe, o epicentro ocorreu a cerca de 88 quilômetros de Eureka, uma cidade com cerca de 25 mil habitantes na região norte da Califórnia. Pelo que se sabe, os sismos teriam sido entre 4,5, sim. E vamos ver, aqui estão todos os dados. Vamos ver, este sismo é o de 5,7, que é este aqui, sim, ou seja, é forte. 5,7 não é pouca coisa, e além disso, a 10 km de profundidade, ou seja, não é qualquer coisa, não é mesmo? E depois tem esse outro sismo, que é de 5,1, olha só, dizia 4,7, mas não, já mudaram para 5,1, ou seja, não é pouca coisa. Amigos que moram por lá na região, é só ficarem atentos, né? Vamos ver o que fazer e saber que a situação está bem agitada por aí. O Escritório de Serviços de Emergência do governador da Califórnia também alertou que, bom, os terremotos são imprevisíveis, mas que é possível se preparar e que agora mesmo podem ocorrer réplicas. Então, lembrem-se de se abaixar, se proteger e se segurar. A oficina fala nessas 3 palavras, tentando dar pelo menos as instruções mínimas, né? Mas, bom, também existem os alertas pelo celular, que também podem ser recebidos, então, com esses alertas. Pelo menos isso. Se ocorrer um tsunami ou outro problema, é fundamental agir, especialmente para quem vive na costa. Considerem isso. Agora, outros assuntos importantes. Na Califórnia, houve uma tomada de reféns em que o ficou intenso. Na Califórnia houve uma tomada de reféns que terminou com o agressor abatido. Isso foi feito pelo FBI. Havia 10 reféns lá que foram obviamente libertados. Obrigado. Com armas e obrigado. Reféns em um prédio de escritórios em Bakersfield, Califórnia. Que por sinal lá tem bastante gente da nossa comunidade que nos assiste. Esperamos que todos estejam bem e depois nos contem se souberam de algo sobre o caso, certo?
A polícia desse local na Califórnia confirmou que todos os reféns saíram ilesos. E o suspeito se chama Anthony Scott Surles Harris, de 41 anos, ex-militar, dispensado com desonra, por sinal. Não, ele já tinha problemas com o exército. Mas enfim, no local, durante esse tiroteio na madrugada de quarta-feira, as autoridades informaram nesta manhã, em coletiva, que essa pessoa havia perdido a vida e que os reféns já estavam liberados, certo? A situação de crise começou na terça-feira, desde a noite de terça, quando o Departamento de Polícia de Bakersfield respondeu a um alerta de bomba no prédio de escritórios onde funciona um órgão educacional da filial do Chase Bank. Ao entrar no prédio, os agentes encontraram um homem barricadado, com 10 pessoas de acordo com o que diz a AP. Aí, bom, então entra o FBI, que assumiu o controle da intervenção especial às 11 horas da noite de ontem, certo? O Bureau Federal de Investigação se juntou às operações da SWAT perto da meia-noite, de acordo com Shirley Shelby, porta-voz da polícia de Bakersfield e citada pela mídia americana. A resposta já ativa só começou à 1 da manhã. Sim, aproximadamente, mas desde a 1 da tarde houve uma ameaça de bomba. Ou seja, desde ontem à 1 da tarde. Primeiro libertaram 2 reféns, depois abateram ele e libertaram os demais. Foi muito agitado entre ontem e hoje. O que ocorreu em Bakersfield, Califórnia, certo? E tem mais um detalhe. Outra coisa está acontecendo agora. Estão reportando isso na capital da Somália. Vamos ao mapa para ver se conseguimos mostrar aqui. Vamos para a Somália para começar e depois vamos para a capital, certo? Ou seja, isso aqui é a Somália, certo? E aqui tem acontecido, vamos lá, tem ocorrido uma série de ataques nessa região, na capital. Essa é Mogadíscio, né? Bom, nessa região, os relatos afirmam que há confrontos armados entre forças do governo e grupos alinhados com a oposição. De acordo com a mídia local, há algo acontecendo e há ataques. A Somália é um país que já está muito invadido, por assim dizer, por grupos radicais que vão daqui até Moçambique, certo? Até essa região, não é? Estamos falando do extremo sul da África, onde grupos do ISIS têm se infiltrado e tentam controlar áreas. Não me refiro, não necessariamente são neste caso grupos do ISIS. Aqui falam de grupos de oposição, não especificam quais, mas vamos detalhar depois. Vamos ver o que mais se sabe, né, sobre esse assunto. Porque é realmente sério, evidentemente. Outro assunto que também chama a atenção neste momento é que o Irã teria rejeitado todas as afirmações de Trump. Se tudo o que Trump disse nas últimas horas, de que já está negociando, que está conversando com Mojtaba Jaminé, e concordo que Mojtaba Jaminé adoraria conhecê-lo, ou seja, que bom, eu sei que ele gostaria de conhecer Mojtaba, que não sei que histórias. O Irã já afirmou que não terá armas nucleares, só isso. Tudo o que Trump disse, diz o Irã, não sabemos de onde ele está tirando isso. Eles disseram, são fantasias de Donald Trump. Foi assim que ele disse. Olha, se fosse outro presidente, qualquer um, você diria, é difícil acreditar nos iranianos. O problema com Trump é que ele mente o tempo todo. O tempo todo. Ele inventa narrativas que ele quer ouvir do outro. Tipo assim, se ele quer ouvir. Não sei. Vamos dizer de Claudia Sheinbaum, a presidente mexicana, ou do próprio Merz, o chanceler alemão. De quem você quiser. Ele quer ouvir algo e em vez de ouvir, tentar ver o que realmente dizem. Ele inventa um comentário. Não diz não, então diz que o da OMS falou que estou bem de saúde só para dizer assim. O representante da OMS disse, nem chequei isso porque sairia falando. Ele inventa coisas, né? Constantemente. Faz isso tanto que eu acho que ele já nem sei se está consciente disso, mas faz o tempo todo. Quando você... Muita gente é assim, né? As pessoas vivem desse jeito, né? Sim, inventa coisinhas pequenas, mas o tempo todo. Mas se você não é o presidente dos Estados Unidos, talvez nem perceba ou nem ligue. Não é como se, tipo, pô... Mas quando você é o presidente dos Estados Unidos, ou um político importante, uma pessoa, né, uma figura importante, estão analisando cada detalhe do que você fala. Obviamente, e se não bate com a realidade, eles expõem isso, expõem mesmo. Então, todo o primeiro mandato dele foi assim e no segundo mandato é igual, porque iria mudar. Então, eu digo, os iranianos também são muito mentirosos.
Pois é, só que aqui estamos falando que já se espera que eles sejam mentirosos. Sempre foram assim, não é? Essa é até a estratégia deles, essa estratégia de ambiguidade. Mas na verdade não é ambiguidade, é contar mentiras, só que de outra forma o tempo todo. No caso de Trump, a forma como ele lida com isso já é um nível muito fantasioso. Por que Mokhtar Bajamenei iria querer vê-lo? Ou seja, por que iria querer se reunir com ele se foi ele quem eliminou o pai dele meses atrás? Ainda nem enterraram ele, ainda não teve funeral. O funeral será nos próximos dias. Mas não tem nem funeral. E ele diz que já vai se reunir com Trump. Você acredita? Quer dizer, ou que gostaria de se reunir, não é? Mas de onde, né? Quer dizer... Sim, entendo que ele se reuniu com aquele... Como chama mesmo? Kim Jong-un. Mas é um assunto bem diferente a forma como foi feito. Com promessas, aliás, que também nunca foram cumpridas. Ainda bem, porque eram promessas malucas que Trump fazia para Trump e para Kim Jong-un, né? Mas enfim. Enquanto isso, também hoje foi revelado em uma entrevista por Trump a realidade do que aconteceu supostamente com a questão de Netanyahu. Porque Israel veio a público negar, dizendo que não era verdade, que chamaram Trump de louco ou brigaram. Ou seja, Israel afirmou não, isso não aconteceu. Perguntam isso para Trump e ele responde, sim, aconteceu e sim, chamei ele de louco, não é? Então, pois é, isso também. Bom, agora ninguém sabe em quem acreditar, mas os relatos, digamos, de quem estava na ligação, acabaram vazando tudo o que foi dito, não é? E logo depois que vazou, é quando Trump diz, então negocie com o Líbano, e ele negociou com o Líbano. Então, assumimos que, pelo menos, parte do que supostamente foi dito deve ser verdade, porque imediatamente foi feito um cessar-fogo, né? Um cessar-fogo que não serve para absolutamente nada, porque logo depois disso, o Irã vai continuar atacando os países do Golfo, algo muito curioso, porque até agora não se viram ataques consideráveis dos Estados Unidos depois disso. Esses ataques à base americana em Cuba têm sido intensos. Hoje de manhã, inclusive, comentamos sobre um aeroporto internacional. Isso também é uma loucura, porque já tem um indiano morto. Tem 16 feridos por aí. Uma boa parte está em estado grave, infelizmente, do que aconteceu no Kuwait, em Cuba, nesse aeroporto, e os iranianos como se nada tivesse acontecido, né? Ou seja, eles têm atacado países do Golfo e, curiosamente, eu imagino que estão medindo as reações. E o surpreendente é que não houve uma reação realmente contundente nesse sentido, né? Ou seja, em todo caso, mais de defesa, mas não de resposta, digo, de contra-ataque, né? Pelo menos não tão visível quanto o que faziam. Porque, digo, sim, houve relatos de explosões nessa ilha, assim era. Porque digo, sí ha habido reportes de explosiones en esta isla. Caxim, certo? Sim, houve relatos de explosões aqui. Não está muito claro o que aconteceu, mas sim, houve relatos de explosões nos últimos dias. Nesta área, acredita-se que possam ser ataques dos Estados Unidos, de Israel ou de algum país do Golfo, mas não está claro exatamente o que acontece ali. Vamos a outros assuntos importantes. Olha, já saiu por aqui a justificativa já publicada pelos iranianos de por que estão atacando neste momento, né? De por que estão atacando neste momento. Segundo o que relata o Irã, ou a maneira como eles tentam justificar que, aliás, o time de futebol, eu digo, né? O time de futebol do Irã não tem vistos. Os Estados Unidos não deram vistos para eles. O México já deu o visto para que eles venham aqui e fiquem em Tijuana, mas os Estados Unidos não. Até agora, segundo o último relatório do Irã Internacional de hoje, dizem que não há vistos. Foram emitidos vistos mexicanos para a seleção de futebol do Irã, mas os vistos americanos seguem pendentes, segundo o relatório. Não foram rejeitados, mas até o momento também não foram entregues, certo? Mas enfim, o Irã estaria justificando o bombardeio que realizou hoje sobre o Bahrein e sobre o Kuwait pelo seguinte motivo. Hoje, quarta-feira, 3 de junho,
houve ataques, um deles até mesmo a um aeroporto, certo? Aqui mostramos inclusive parte dos danos que foram causados pela manhã, certo? O comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Irã destacou que eles responsabilizam diretamente os governos do Kuwait e do Bahrein pelas ações agressivas que supostamente têm sido feitas contra o Irã por parte dos Estados Unidos. Sim, segundo dizem esses ataques que aconteceram, por exemplo, na ilha de Qashm, não está exatamente claro o que aconteceu. Eles afirmam que os ataques foram planejados no Bahrein e Kuwait. Supostamente, a República Islâmica do Irã afirma exercer seu direito inerente de defender sua integridade territorial e sua soberania nacional. Utiliza todos os meios para enfrentar essas ações agressivas. Esse foi o comunicado divulgado pelos iranianos. Bom, essa é a justificativa, não é? Já há uma pessoa que faleceu, que por sinal é da Índia. Há feridos. E, bem, é um ataque à infraestrutura civil de um aeroporto internacional. Evidentemente, eu suponho que, em algum momento, haverá pelo menos alguma tentativa de resposta. A única resposta do Kuwait até agora foi romper parcialmente as relações com o Irã, mandando de volta alguns diplomatas. E só, né? Essa foi a resposta que eu vi. Há outro ponto que chama a atenção. Aconteceu um incêndio. Isso lá na Índia, tremendo, no qual, segundo o que foi relatado, 21 pessoas perderam a vida, entre elas 2 cidadãos estrangeiros. Isso por causa de um incêndio que começou em um hotel na região de Malvila. Isso aconteceu em Nova Delhi, onde os bombeiros chegaram mais de 1 hora depois. Eles chegaram mais de 1 hora depois, quando já não havia muito a fazer. O incêndio destruiu tudo. A chefe do governo de Nova Delhi, Rekha Gupta, explicou que, após receber a informação sobre o incidente, equipes do serviço de bombeiros foram mobilizadas. Ela não explicou por que demoraram tanto para chegar. Afirmam que na Índia os incêndios são bastante recorrentes. Muitas vezes são causados por infraestrutura em péssimo estado, por falta de fiscalização durante a fase de construção. E então é fácil que um prédio pegue fogo. Quer dizer, não deveria, né? Não que pegar fogo seja bom. Outro assunto que também chama a atenção, falando sobre o internacional, mas desta vez de uma área mais próxima. Estamos falando de Cuba, onde Melilla, essa empresa de hotéis, vai deixar de operar 15 hotéis em Cuba. A rede espanhola anunciou que vai encerrar as operações em 15 hotéis que administrava em Cuba, juntando-se a outras empresas estrangeiras que também já estão fechando. Não é sustentável prestar o serviço lá, segundo o que afirmam, e pois bem, eles dizem que decidiram deixar de operar e comercializar de forma imediata os 15 hotéis que mantêm no território cubano. Isso principalmente por causa do contexto geopolítico, social, legal e econômico da ilha. Isso é o que eles detalharam, né? Bom, assim está essa situação complicada. Por sinal, o primeiro-ministro do Canadá fez uma proposta sobre o assunto. Hoje ele está tentando renegociar o Tratado de Livre Comércio, ou o TMEC, né? Que é o tratado entre Estados Unidos, México e Canadá, né? O Canadá já fez uma proposta. O que o Canadá diz é que é preciso estender o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e com o México por mais 16 anos. O acordo poderia ficar sujeito a revisões anuais se não houver consenso, mas seria renovado a cada 15 anos mais ou menos. A proposta é renovar a cada 15 anos, não anualmente, pois todo ano é desgastante. Renovar todo ano é muito desgastante e as empresas não têm muita confiança. Sim, porque dizem, olha, se todo ano você vai mudar as regras, então não vale a pena eu investir, né? Então tudo vai ficar muito contido, mas se conseguirem um acordo de mais longo prazo, aí as empresas podem se animar um pouco mais. Não, o Canadá propõe que isso deveria ser renovado apenas a cada 16 anos. E bom, é isso, estão aí as negociações entre Estados Unidos, Canadá e México, que com certeza ainda vão dar muito o que falar. Outro assunto importante também é o que está acontecendo em relação a Trump, que ameaçou impor tarifas a 60 parceiros comerciais, incluindo o Canadá e o Reino Unido. Donald Trump ameaçou impor tarifas que variam de 10% até 60%. A esses países, incluindo a Austrália,
me chamou a atenção, ou seja, incluindo toda a União Europeia, incluindo o Reino Unido e a Austrália. Ou seja, segundo o que relatam, isso é por supostas falhas em relação ao trabalho forçado. Sosos. A ideia é basicamente pressionar. Já sabemos como é o Trump, né? Ele gosta de pressionar, dizendo que eles não têm um bom serviço, fazem trabalhos forçados e não seguem as regras, enquanto os Estados Unidos supostamente seguem. E por isso mesmo, então, vem essa tarifa e punição. Tem coisas assim. Trump respondeu impondo tarifas gerais de 10%, mas agora ele pode aumentá-las para 60%. Supostamente a esses parceiros. Agora, a proposta de tarifas por motivos de trabalho forçado diz que afetaria parceiros-chave, incluindo o Japão. Aliás, Taiwan e China permitiria que Trump contornasse as limitações de impostos. Impostas anteriormente pelos tribunais à sua agenda protecionista. Isso é, digamos, uma forma legal de poder impor as tarifas. Não, ele não encontrava uma forma. Vocês viram que a lei dos Estados Unidos bloqueou as tarifas dele. Ou seja, ele colocou tarifas e disseram para ele: a lei dos Estados Unidos não permite, não pode ter tarifas. Você tem que devolver o dinheiro, que são bilhões e bilhões de dólares, que você tem que devolver para esses países, certo? Ou para essas empresas das quais você cobrou. Então agora encontraram esse atalho legal em que, se você os acusa de trabalho forçado, aí você pode colocar uma tarifa, pois é disso que estão acusando países como o Japão, como o Reino Unido. Bem, aqui realmente não tem nada disso, né? É assim, essa é uma das coisas nesse assunto. É a artimanha, né? Primeiro fazem e depois veem o que vão fazer, né? Mas enfim, vamos para outros assuntos também importantes. Como foi para vocês, o grande homem? Já vamos para os comentários, né? Vamos para os comentários. Como vocês têm passado? Bom, já é quarta-feira e o mês já começou a avançar. Aí vamos com o tema da Copa do Mundo. Acho que vamos ouvir bastante sobre isso. Com certeza vão surgir notícias relacionadas à geopolítica, né, ao cenário internacional e à Copa do Mundo. E claro, vamos comentar tudo isso aqui. E bom, um abraço para Gasduro. Como você tem estado? Igualmente, um abraço. Como tem estado, Leonardo? Também manda um abraço. Vilma, desculpe. Vilma, como você tem estado, Vilma? MT, um abraço. Panterita, como você tem estado? O Popocatépetl e o Vulcão de Fogo, ambos ainda estão ativos. Eu não vou conferir para você, não vou conferir. Como é que é? Como está esse assunto? Não vi isso hoje. Não vi esse assunto. Muito obrigado. Diz, vamos ver onde você está. Vamos ver, não sei, não. Ok. Diz Eliseu, saudações. Como você tem estado? Muito bem, um grande abraço. E aí? Deixei que me faz por aqui. Ok. Eliseu, como você tem estado? Saudações, ele diz que está melhor. Miguel, como você está? Grande abraço. Marisol, tudo bem? E aí, Shelly? Saudações, Shelly. E aí, quais as novidades? Um grande abraço também. Ela diz, deixa eu ver onde está, espera, essa filha. Estão colocando aqui muitas coisas religiosas. Não, gente, por favor, não, por respeito, né? Aí mandamos um abraço para essa pessoa, mas tipo, não é assim que funciona, né? Já está bem claro, na verdade, lá diz quando vão comentar, fala que é para ter respeito nesse sentido, diz esse cumprimento. Obrigado, nariz, os países mais bonitos e lindos são da América Latina. Sim, veja que o assunto não é todos os países da América Latina, mas sim os países petrolíferos, né? Aí então estamos falando, países de petróleo. De gás estamos falando que o Brasil está Argentina, Venezuela, México, Suriname e Guiana. Para países que têm petróleo, que têm gás, isso traz um benefício importante se for aproveitado positivamente para a sua economia. Pois é, né? Aí pode se aproveitar e ter um crescimento interessante, não é? Tomara, né? Tomara que sim, mas digamos que não impacta tanto como em outras regiões. No mundo está impactando forte como na Ásia, né? No sul da Ásia principalmente. Saúde, Daniel, como você está? Tudo bem aqui? E você? Quem mais está por aqui? E Mônica, como você tem passado? Saudações. E aí? Quem mais está por aqui? Se Elisa até o Chile. Um grande abraço.
Yesênia, como você está? Bom te ver. Obrigado a toda a comunidade que está chegando. Marisol, ótimo te ver. Tudo bem? Saudações, saudações. De 34 para 10 graus, ou seja, a temperatura aí onde você está caiu bastante. Eu nem sei quanto está aqui, veja só. Então não vai amanhecer cedíssimo, mas está fresco, obviamente. E agora eu já não faço ideia. Em teoria vai chover, mas acho que até o sol está aparecendo agora. Em teoria está fazendo 28 graus, diz aqui. 28 graus, né? Pois está ótimo, muito bom. Olha, nos próximos dias não é que seja algo muito estranho em junho. Pra gente é algo extremamente raro. A máxima hoje, desculpa, 30 graus a máxima. A máxima amanhã, 29 graus, a máxima depois de amanhã. 29 graus, a máxima no sábado, 31 graus. Um clima excelente, né? Excelentíssimo. Além de um pouquinho nublado com chuvas e... Bom, é assim que está a situação. Saudações! Ele me disse que trabalha perto de onde entraram nos bueiros. É uma avenida, na Avenida McDonald's. Que loucura, Mar! O que você acha que é, Mar? O que você acha que pode ser? Quer dizer, será que são exploradores? Pode ser uma dessas, né? Que sejam exploradores, não sei, ou se uma dessas é tão interessante ver o que estão fazendo. Tipo, se forem publicar, seria ótimo saber como é lá dentro. Quanta coisa não deve ter lá, porque tem áreas, tem caminhos, dutos que já estão abandonados faz muito tempo, né? Que já não funcionam mais. Então, tipo, talvez a Batcaverna está lá, não sei, e você nem percebe, né? Mas vai saber que coisas podem ser encontradas, né? Trechos antigos do metrô, não sei, né? Prédios antigos, né? Coisas assim que podem estar por aí. Digo, é uma cidade que já tem seus anos e, de qualquer forma, sempre tiveram essa coisa de construir para baixo também, né? Interessante, né, Omar? Acho que é algum tipo de urbex, como em Guadalajara, né? Urbex é tipo exploração urbana, né? Imagino. Omar considera, imagino. Diz que hoje faz mais de 15 em Galícia, ou seja, 15 graus, máxima de 15 graus, né? Eu vi que está fresco, bem gostoso, bem legal. Digo, pra mim é uma temperatura muito boa, não sei o que você acha, mas imagino que você também deve estar muito feliz com essa temperatura. Eu estou feliz com 28 graus, né? Porque já teve 40 graus, então está ótimo que a máxima seja essa, está genial. Aqui são 2h23 da tarde aqui no Nordeste mexicano. Horário Horácio do México, obviamente o mesmo horário, e se não for, tudo bem, bom, então daqui a pouco a gente se vê, né? Seguimos praticando e nos atualizando sobre o mundo. Obrigado por compartilhar. Hoje eu fiz um relatório para vocês sobre casos que estão sendo reabertos sobre o tema OVNI e também alguns vídeos que me mandaram que são interessantes. Então, bom, vamos tentar ir atualizando também todos esses temas, porque estão em um processo de desclassificação muito interessante. E eu acho que precisamos relembrar casos de outros tempos, né? De outras décadas, não é? Muito bom, Panterita. Sim, 28 está ótimo, sim, está muito bom. Eliseu Leonardo diz, vai se vestir. A Argentina está linda, 20 graus. Está genial, está genial. A Argentina hoje está com uma temperatura perfeita. Muito bom, um abraço, fiquem bem. A gente se vê mais tarde. Até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a... Verdade. Isto é PP ao vivo. A verdade é intensa. O insólito é real. Aqui nós analisamos. Enfoque global, não fique de fora. Conecte-se ao canal PP ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista. Até a próxima, sim senhor, fazemos a chamada. Inscreva-se.